Pessoal, tá aparecendo a apresentação para vocês? Sim, prof, está aparecendo. Tá, ok, obrigado. Aqui está, então, essa bomba centrífuga de fluxo radial. Aqui a gente tem ela aberta, mostrando os componentes que formam nela. Tem diversos componentes, tá? Mas o principal está aqui, é o eixo que transmite, então, a rotação do motor, né, para a bomba, e do motor, né, para a bomba, e aqui o rotor, então, que faz a impulsão da água. Ele vai girando e vai jogando a água para cima aqui, então. Okay? Depois tem uma série de peças que a gente até, quem trabalha com isso, conhece, como a gacheta, deixa eu ver o que mais aqui, o corpo da bomba, tá? O retentor, são peças importantes ali para a questão de vazar, os anéis de vedação, para evitar questão de vazamento, é muito comum essas bombas, com o tempo vocês vão ver que elas jogam água para tudo que é lado, tem muita, espirra bastante água, tá? Mas então o funcionamento delas é isso aqui mesmo, ok? A água entra por aqui e aí ela é elevada mesmo, é recalcada. Aqui só dos rotores, tá? Os mais comuns são de rotor fechado, hoje em dia, mas pode ser de rotor semiaberto e rotor aberto. Aqui um booster instalado. O booster, qual é a diferença? Ele é instalado em linha. Então, na hora de fazer o dimensionamento é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a água chega numa bomba tradicional e cai no posto de sucção. Ali ela perde toda e qualquer pressão que ela tivesse. Tá? Aí a bomba, se tiver afogada, ela vai recalcar direto. Se ela tiver não afogada, ela vai succionar e recalcar. Ok? No booster, não. No booster, a água já está na rede, com uma pressão, e só vai ser pressurizado mais um pouco. Tá? O booster é mais utilizado para isso mesmo, não é para aumentar tanto a vazão, é só para dar mais uma pressurizada no sistema. Okay? Esse até é um booster maior, assim, não sei exatamente qual o uso dele aqui, me parece que aqui são estações aqui em adutoras de água bruta, me parece, tá? Mas a finalidade deles é esse. Então, ele vai instalar direto na linha. Tá? É um booster inline. As bombas de fluxo axial são menos utilizadas, elas têm como característica que têm grandes vazões. Tá? Elas normalmente são utilizadas em águas de mananciais, superfície, com pequena altura de elevação. Normalmente, quando tu quer só recalcar uma água, por exemplo, para grande vazão, até uma estação de tratamento que está próxima, alguma coisa, quando a estação é feita próxima ao curso d'água, tá? Pode ser mais utilizada em esgoto também. E tem as bombas de fluxo misto, que são mais utilizadas em poços profundos, porque aí elas combinam tanto a parte radial quanto a parte axial. Okay? Isso tudo, claro, que afetando o rendimento de cada uma delas, conforme o tipo do teu uso. Aqui estão as bombas centrífugas de fluxo axial. Tá? Claro, nós vamos nos centrar muito mais nas bombas de fluxo radial. Aqui um conceito que você já deve ter visto em hidráulica, bomba afogada ou não afogada, não quer dizer que ela esteja dentro da água, ela está em poço seco normalmente, se não ser uma bomba submersa. A bomba afogada ela só está no nível mais baixo que o poço de sucção. Então, ela na realidade, ela não precisa ter uma energia nessa tubulação aqui de sucção, tá? Ao contrário dessa aqui que precisa ter isso. Isso aqui gera um problema que é a questão da cavitação da água, tá? Aumenta a chance de presença de ar e o ar incorporado à água ela gera cavitação na bomba. Okay? Esse ar ele vai se incorporando ao rotor da bomba e vai inclusive furando ele. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais adiante disso. Aqui umas imagens estão de bomba afogada e não afogada, ok? Aqui só as bombas de esgoto, aí mais comum as bombas submersas. Aqui a questão bem de hidráulica mesmo, de como é que funcionam essas bombas. Eu vou falar só dessas, e as outras são variantes dessa aqui, tá? Então, imagine uma bomba não afogada, ok? Ela está acima do posto de sucção. Que energia ela vai ter, que alturas ela vai ter que vencer?
ela vai ter que vencer a altura geométrica de sucção e mais a perda de carga na tubulação. Então, tu vai ter uma altura manométrica de sucção, que é o ΔG, o desnível geométrico de sucção, e mais a perda de carga na sucção. E a mesma coisa para o recalque. Tu vai ter que vencer o desnível geométrico de recalque e a perda de carga no recalque. Tá? Normalmente, na sucção, a gente considera a perda de carga singular, perda de carga das conexões. No recalque, não. Tá? Como a gente já viu isso, sistema de abastecimento a gente não considera porque são longas distâncias. Aqui algumas variantes, tá? Depois vocês deem uma olhada. Aqui alguns aspectos construtivos, tá? Indo naquela linha que eu falei, da questão de ter que fazer escorva da água em bombas não afogadas, enquanto a afogada já está escorvada naturalmente, tá? Então, isso diminui a chance de fenômeno de cavitação, a questão de utilizar a válvula de pé, além do crivo. Tá? O crivo tem que ter, porque o crivo ele tem a finalidade de proteger contra sólidos, tá? Mas a válvula de pé, ela não se faz necessária no caso de... porque não tem nenhuma energia ali, no caso da bomba afogada. Tá? Aqui alguns aspectos construtivos, está falado no vídeo que eu passei para vocês. Ok? E aqui alguns pontos de tomada, então, e o uso das bombas. Aqui é uma bomba submersa, por exemplo. Tá? Dessa mesma linha aqui. Lá em Novo Hamburgo, por exemplo, a captação de água bruta ocorria no Rio dos Sinos. Acho que eu mostrei em alguma aula para vocês, era feita através de 2 poços, um dentro do rio e outro que, por gravidade, foi escavado mais abaixo. Então, por vasos comunicantes, a água saía da margem do rio e entrava ali uma parte, obviamente não toda a água do rio, mas uma pequena parte dela, né? Que o Rio dos Sinos é um rio bem caudaloso, com uma vazão razoável. Então, a parte dela, a parte que entrava nesse poço que estava dentro do rio, ia para esse outro poço mais profundo fora. Foi uma construção bastante complexa de fazer, uma construção antiga, ali deve ser dos anos 70, 80. Mas, em tempos muito secos, tinha uma bomba lá dentro do rio que captava água praticamente no fundo do rio, exatamente utilizado só quando eu vi ser utilizado uma vez, nos 4 anos que eu trabalhei lá em Novo Hamburgo, que foi quando deu uma seca mais forte. Tá? Então, é comum também ter bombeamento dentro dos rios. É possível. Então, aqui algumas situações. Aqui, com conjunto flutuante, então aqui a bomba vai estar dentro do rio, tá? A captação, ou pelo menos o sistema captador. Então, vejo que ele acompanha o nível do rio. Tá? Cuidado que a gente tem que ter com isso, pessoal, é que a gente tenta evitar na captação pegar água nos terços mais inferiores, tá? E também no terço mais superior. Nos inferiores, porque vai ter mais turbidez, vai ter mais sólidos, tá? mais areia, principalmente. E no superior, exatamente, pode ter presença de algas e outras coisas. Então, a gente tenta pegar na parte superior, mas não tão em superfície. Okay? Aqui outro sistema, então, com boias, aqui no sistema Cantareira. Aqui a represa Billings também, dentro do sistema de abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Aqui as torres de tomada, que é o que é utilizado no faxinal. Tá? Aqui está uma torre de tomada. Então, normalmente ela tem várias janelas. Essa aqui não está aparecendo. Ela tem várias janelas de abertura, com adufas, com comportas de fechamento. Normalmente, tu vai deixar aberto a intermediária, não a mais superior, ok? Nem a mais inferior. A inferior vai ser utilizada só quando baixar muito o nível do manancial. É o caso aqui, tá? Aqui a gente vê que está bem baixo, não sei qual foi o motivo, mas essa foto acaba ajudando nesse aspecto, tá? Para a gente visualizar toda a torre de captação de tomada de água. Aqui com barragem, essa imagem é do próprio Marrecas, esse aqui é o lado não do lago, esse é o lado seco mesmo, do outro lado está o lago, e aqui dá até para ver a água vertendo. Ó. Essa água aqui volta para o manancial depois que ele passa o barramento, tá? que tem, por questões ambientais, que ser mantido a água por baixo, subterrânea, tá? A barragem, que passa para manter o manancial vivo, é a vazão sanitária que se chama, tá?
E nesse caso, essa barragem encheu muito e aí estava extravasando pelo vertedor, que pode ocorrer. Uma vez eu vi a barragem de Itaipu, que aí é para outro uso, né, para uso de energia elétrica, produção de energia elétrica aberto, é um volume de água espetacular, sensacional. Aqui alguns aspectos construtivos da forma de ser captada, então, a água, a tubulação que vai para a sucção e assim por diante, tá? Então, isso aqui depois eu vou pedir para vocês olharem com um pouquinho mais de calma. E como eu disse para vocês, isso tudo eu explorei um pouquinho mais no vídeo. Aqui só mostrando o inversor de frequência, esse equipamento aqui é um equipamento, então, lógico, um equipamento inteligente, tá? Ele tem um controle, uma programação de computador e aqui um tanque do pneumático também que pode ser utilizado. Tá, pessoal, aqui sim eu vou dar continuidade, então, à questão do dimensionamento, do cálculo da potência da bomba, ok? Como é que a gente vai escolher essa bomba comercialmente, como é que a gente vai adquirir? Claro que na prática, tá, pessoal, o que acontece? Vocês vão calcular, vocês vão projetar, na realidade, não é a curva da bomba, vocês vão fazer a curva do sistema, que eu vou mostrar para vocês também. E aí vocês vão passar essa curva do sistema para o fabricante, para o fornecedor da bomba, ou se vocês têm, se for uma companhia de saneamento, normalmente tem lá um engenheiro elétrico, um engenheiro mecânico que entende disso, e ele vai escolher a bomba. Tá? Mas para a gente ter esse entendimento, é legal também a gente calcular. Em muitos casos, eu calculei a potência da bomba para sistemas menores. Então, aqui estão os conceitos que a gente vai ter que tomar cuidado. A altura geométrica total é o desnível geométrico entre o nível do líquido onde chega a tubulação de recalque e o nível do líquido no posto de sucção, ou seja, é o desnível mesmo entre o ponto em que a água está e o ponto que a gente quer que a água chegue. Tá? A gente precisa recalcar por causa disso, porque a captação, onde a água está, é num ponto mais baixo. A carga de velocidade ou carga cinética, tá? Isso Bernoulli, né? É a parte de V ao quadrado sobre 2G, está relacionado, então, à velocidade do escoamento do líquido, que a gente vai determinar pela equação da continuidade, e a altura manométrica total, então, que é a carga a ser vencida pela bomba. Então, aqui é a altura geométrica total mais a perda de carga. Essa aqui é a altura manométrica que a gente vai usar para calcular a potência da bomba. Aqui está a formulação. Tá? Então, a potência do conjunto, a gente tem que pensar no conjunto motor-bomba, ok? É por essa fórmula ali. Então, a potência é igual ao peso específico da água, vezes a vazão que tu quer recalcar, vezes a altura manométrica total, altura geométrica mais perda de carga, dividido pelo, ali está neta B e neta M, que é o rendimento do motor e da bomba. Tá? Na fórmula ao lado, nessa fórmula, a gente, além de usar o 75 aqui para passar de watts para cavalo-vapor, para CVs, a gente aqui também já juntou, que é o rendimento do conjunto, já multiplicado o NB e o neta B e o neta M aqui, tá? Diferenças no exercício se for booster, tá? O dimensionamento de booster segue o mesmo princípio, a mesma fórmula de um sistema de bombeamento, porém a altura manométrica e a carga hidráulica adicional. Tá? Essa é a diferença. No booster, tu só vai... quanto eu quero aumentar? Eu quero aumentar 20 MCA, então a altura manométrica vai ser 20 MCA. Não a altura geométrica mais a perda de carga. Tá? Então, aqui está mais detalhado. Gama, não tinha falado, é o peso específico da água, né? Sendo utilizado 1.000 kg/força por metro cúbico. Claro, o peso específico da água varia conforme a atmosfera, a temperatura e assim por diante. Na realidade, não chega a ser 1.000, um pouquinho menos, normalmente, tá? Para temperatura de 20 graus. Mas a gente utiliza 1.000 porque não influencia no resultado final. A vazão em metros cúbicos por segundo e a altura manométrica total em metros. Tá? E ali embaixo, as conversões de unidade, então. Então, para CV, vejo que o CV equivale a 0,986 HPs e a 0,736 kW. Tá? Então, ali está um CV que igual a 75 kg força por metro segundo. Por isso a fórmula aqui, o 75.
Aqui, a gente começa a olhar o que o fornecedor vai te dar. O fornecedor vai te dar a curva da bomba, tá? E aí a gente tem que entender um pouquinho desses conceitos aqui, ó. Ok? Porque aqui vai determinar o rendimento da bomba, a altura manométrica e a vazão. Vejam, pessoal, que isso aqui, para um sistema, tá? Pensando na tubulação, à medida que eu aumento a vazão, aumenta a altura manométrica, tá? Por quê? Porque eu aumento a perda de carga. Quanto maior a vazão, maior a velocidade, maior a perda de carga. Então, a curva do sistema, ela não está aparecendo aqui, ela vai crescendo junto. À medida que cresce a vazão, cresce a altura manométrica, tá? A curva da bomba, não. A curva da bomba, o que acontece? Se tu precisa bombear um volume maior de água, a altura manométrica vai ser menor para a mesma potência de bomba, ok? Acho que isso é bastante claro, né? Se eu tenho uma bomba e eu tenho que a minha vazão é X, ela vai recalcar uma altura manométrica X. Se a minha vazão for maior que X, a minha altura manométrica capaz, minha capacidade da bomba para a mesma potência vai ser menor. Eu vou conseguir recalcar uma altura manométrica menor. E vice-versa, tá, pessoal? Se eu tenho que recalcar uma altura manométrica maior, vai ser com uma vazão, então, para uma vazão menor. Então, essas definições, curvas características das bombas centrífugas, é de fundamental importância o conhecimento das curvas. Isso aí o fabricante vai dar para vocês, tá? Pois cada bomba é projetada basicamente para elevar uma determinada vazão a uma altura manométrica total, em condições de máximo rendimento. À medida que o par vazão e altura manométrica se afasta das condições ótimas de operação, o rendimento da bomba tende a cair. Então, quando vocês adquirem a bomba, vocês vão procurar adquirir ela dentro das condições ideais. E aí, pessoal, vem outra importância do reservatório. Tá? Lembram que tudo que está montante do reservatório trabalha uma vazão constante. Isso a gente viu aula passada. O reservatório equaliza as vazões. O que está depois, o reservatório resolve. Ele resolve essas variações de vazão. Tá? O famoso K2, lá para nós. Então, o que acontece? Se eu tenho uma vazão constante, uma altura manométrica constante, ou seja, eu tenho que recalcar sempre do ponto 0 até o ponto 100 com a mesma vazão, ou seja, com a mesma perda de carga, eu vou trabalhar sempre no mesmo ponto, sempre com o mesmo par vazão e altura manométrica. Agora, se a minha vazão começa a mudar, a minha altura manométrica também vai mudar, porque aumentando a vazão no sistema, a altura manométrica no sistema aumenta também. E vice-versa, tá? Diminuindo a vazão, diminuindo a altura manométrica. Então, a minha bomba vai trabalhar em condições variadas. E aí vai ter perda de rendimento e tu vai estar gastando energia à toa. Tá? Tu vai estar, a tua bomba vai trabalhar muito mais de forma improdutiva. Porque o rendimento dela baixar, é isso aí. Tá? Ela vai estar trabalhando, gastando energia, sem estar recalcando aquela vazão de água naquela altura manométrica. Então, isso é a curva da bomba, deve ser fornecida pelo fabricante. E a curva característica do sistema elevatório, esse a gente que vai calcular, é a que relaciona a altura manométrica total do sistema de elevação, então a altura geométrica mais perda de carga do líquido, com a vazão de bombeamento. Essa curva é obtida lançando-se um gráfico de vazão em abscissa, a sua correspondente altura manométrica em ordenada. Então, no eixo das abscissas vai a vazão e a altura manométrica para cada uma dessas vazões no eixo das ordenadas, no eixo Y. Tá? Para o traçado da curva vazão e altura manométrica do sistema elevatório, é necessário definir o diâmetro das tubulações de sucção, recalque do barrilete. Tá? Além disso, então, a gente tem que saber o material utilizado, não só o diâmetro, para poder calcular o coeficiente de perda de carga. Então, no cálculo das perdas de carga para a construção da curva da tubulação, não se deve utilizar coeficientes que levem a valores da perda de carga superiores aos que efetivamente ocorrerão, com o intuito de obter maior segurança no cálculo. Ok? Por que isso? Porque tu vai estar gerando um custo adicional desnecessário. Tá? O procedimento dá informações falsas, podendo ocasionar uma escolha inadequada da bomba. A tua bomba, além de trabalhar fora da curva ideal,
ela vai trabalhar com uma potência maior do que precisa, gerando custo. Tá? Outra coisa importante, que a gente já tinha mais ou menos que comentado, é que num sistema, a tua tubulação vai mudando de características, o teu coeficiente de rugosidade vai diminuindo, a tua capacidade de escoamento e aumento da perda de carga na tubulação é natural ao longo do tempo, porque vai ocorrendo incrustações nessa tubulação, ela vai enferrujando e assim por diante. Tá? Mesmo o PVC e o PA deles vão incrustando. Tá? Então, quando as tubulações mudam por envelhecimento, deve-se tratar as curvas, se traçar as curvas que a altura manométrica do sistema para a rugosidade da tubulação nova e para a tubulação após o período de tempo de operação. Tá? Isso até pode ser feito através de ensaios no próprio sistema, medindo utilizando o bombeamento e verificando qual é a altura manométrica que está resultando por uma determinada vazão. Então, há uma mudança de eficiência com o passar dos anos, ou seja, muda a curva do teu sistema. E aí, muitas vezes, tu tem que adequar a bomba. Por isso, o inversor de frequência é um equipamento interessante, que ele permite fazer isso de forma eletrônica, no motor. Aqui estão as duas curvas. Tá? Curva da bomba, veja, a curva da bomba, exatamente isso. À medida que a altura manométrica à medida que a vazão vai aumentando, a altura manométrica vai caindo. E a curva do sistema ao contrário, à medida que a vazão vai aumentando, a vazão no eixo das abscissas, a altura manométrica vai aumentando também, tá? No eixo das ordenadas aqui. O ponto ótimo de operação é onde as curvas se cruzam. Okay? Então, tem que procurar uma bomba adequada para a vazão que tu precisa trabalhar e também para a altura manométrica. Aqui estão algumas curvas características da bomba. E aqui estão os rendimentos. Tá, pessoal? Aqui está informados os rendimentos. Veja, o rendimento máximo que tem é 82,5. Tá? Tem mais de uma curva. As curvas são essas linhas mais fortes aqui. Parece negritado aqui. Tá? Elas têm mais de uma porque quando tu muda o eixo da bomba, tu tem uma bomba, uma determinada carcaça. Então, aqui é uma bomba KSB, tamanho 100 a 200, tá? Uma KSB mega enorme, mega chain, sei lá como é que fala isso aqui, tá? Que trabalha com 3.500 rotações por minuto. Mas tu pode variar o eixo dela. Vejo que de 219 aqui, o eixo rotor, que ela vai atingir por uma vazão aproximada de 350 metros cúbicos hora, tá? E se trabalhar uma altura manométrica aproximadamente 75 metros aqui, ok? Metros com lago d'água, deve ser, está apagado aqui, chega no rendimento de 82%. À medida que tu vai mudando essas características, o rendimento vai diminuindo também, tá? E aqui está a potência no final da bomba, mas isso eu prefiro calcular por formulação mesmo, tá? Conforme tu verifica aqui e aí traz esse gráfico para baixo para verificar a potência. Para cada um dos rotores também aqui dos eixos da bomba. Aqui está o fenômeno da cavitação. Eu não vou me aprofundar muito nele. Vocês têm uma lida, eu deixei um material específico sobre cavitação, acho que da Universidade de Pelotas, achei bem interessante, tá? Eu também complementei algumas coisas aqui, mas aqui dá para a gente ver o que a cavitação faz. Tá? Então, é um fenômeno físico que ocorre principalmente no interior de sistemas hidráulicos. E o que acontece? Devido à pressão se tornar negativa, há uma vaporização do líquido. E aí ele incorpora bolhas no fluxo, incorpora ar no fluxo. E essas bolhas de ar em contato com o rotor da bomba, ele vai destruindo o rotor da bomba. Porque isso aqui são rotores machucados, magoados por essas bolhas, então, na cavitação. Tá? Claro que não é uma bolinha ou duas, é uma espuma mesmo que se forma lá dentro. Tá? Uma grande quantidade de bolhas de ar. Então, ocorre por causa dessa questão da pressão negativa. Então, aqui alguns cuidados que tem que se tomar, ok? Eu não vou detalhar isso, porque depois você tem uma lida. Aqui mostra ali ó, as bolhas de ar se formando e aqui a implosão delas. E aí, estragando aqui o rotor da bomba, ok?
algumas regras alguns cuidados que pode se tomar no projeto e também na operação do sistema, por exemplo, o escorva, fazer a escorva da bomba, que é deixar sair esse ar, tá? Uma vez por dia, pelo menos. O uso de crivos, ou de proteção na entrada na sucção, lá na sucção, e assim por diante. No projeto aqui, principalmente a questão do NPSH, tá? Te garante, então, ou previne o fenômeno da cavitação, a formação dessas bolhas. Tá? Aqui, então, tá, as condições para não ocorrer a cavitação aqui. Então, utilizando essas alturas aqui e aí o NPSH. Isso aqui você deve ter visto hidráulica, então, bem uma lida, mas é bem simples de entender. Ok? E aqui as associações de bomba. Tá? Também não vou me detalhar muito nisso, mas bombas, então, e se for idênticas, né? Bombas em paralelo, elas vão gerar o dobro da vazão, tá? E as bombas em série vão gerar, então, alturas dobradas. Aqui está representado isso, tá? Então, as bombas em paralelo, soma-se as vazões. As bombas em série, soma-se a altura manométrica. Alguns outros cuidados, tá? Então, para a questão da bomba, a bomba não pode funcionar em sentido contrário ao do fabricante, okay? Para não queimar o rotor, para não dar problema, inclusive, no motor da bomba, tá? Isso aí, então, lá nas primeiras imagens, aparece uma válvula de retenção, uma válvula de caminho único, tá? Que não permite que a água retorne para dentro da bomba. É uma peça importante de ter. Aqui até fala, pode optar por partida estrela, triângulo ou soft starter. Isso aqui são equipamentos utilizados para a hora que a bomba começa a trabalhar. Tá? A bomba, no início do funcionamento dela, ela tem que vencer uma inércia da água. Ela tem lá uma coluna de água sobre ela e ela quer botar isso em movimento. Isso que a bomba vai fazer para recalcar essa água. Tá? Então, se tu começar isso uma bomba já trabalhando na potência máxima dela, com o rotor ligando muito rapidamente, pode trazer problemas, inclusive golpe de ariete e outros. Então, aqui tu pode fazer uso da partida estrela-triângulo, que ocorre em 3 estágios, digamos assim. É um uso de um artifício elétrico, ou o uso de equipamento eletrônico, que é o soft start, que é partida macia, ou suave, né, em inglês. Tá? Então, outros aspectos construtivos, então, aqui, de questões operacionais das estações elevatórias. E só mostrando os mancais, o que são os mancais, onde as bombas são fixadas, onde aqui passa o eixo que transmite do motor para a bomba, e aqui as gachetas. Aqui só um painel de comando, tá cada vez mais utilizado. Aqui dentro desse painel de comando, um painel de comando bastante completo, onde tem as CLPs, que são programas, tu programa ali o funcionamento das tuas bombas. Essa é uma vantagem do teu equipamento elétrico, né? Ele permite componentes eletrônicos, né? Um equipamento que não é elétrico, não tem que fazer isso. Então, aí tem algumas funções que esse painel de comando tem, tá? Uma coisa importante na bomba é o controle da amperagem, okay? Então, o amperímetro, indicador de corrente, né? É bastante importante, porque vai te dizer assim se a tua bomba está trabalhando de forma ideal. É muito utilizado em sistemas de abastecimento de água, tá? O controle de corrente, o controle de amperagem, para verificar até vazamento de água. Tá? Se a tua bomba trabalha com uma determinada amperagem, normalmente, e essa amperagem mudar, aumentar muito, por exemplo, pode ser que a bomba começou a ter uma queda de pressão, ou um aumento de vazão, não está dando conta e está trabalhando de forma sobrecarregada, e aí aumenta a amperagem, exatamente por um vazamento. Tá? Uma coisa que acontece meio repentina, assim.
Pode ser um indício. Então, os centros de controle operacional, que a gente viu na primeira aula lá, que são aqueles controles, são pessoas operando o sistema à distância, vendo esses parâmetros, corrente, vazão, pressão, temperatura e assim por diante do sistema, tá? nível dos reservatórios. Daqui a pouco ele nota, ali tem um alerta que avisa que se a corrente passar de determinado valor, pisca para ele lá. Então, aí ele vai pedir para alguém fazer manutenção, verificar o que está acontecendo. Ok? Aqui também a questão da concepção do projeto das elevatórias, né? Aqui, aqui quanto à localização, são conceitos mais teóricos, tá? Próximo ao manancial, no meio do manancial, então isso aqui para água bruta, junto ou próximo às estações de tratamento de água. Na realidade, tu vai instalar as elevatórias que tu precisa. Tá? E aí, claro, que se é de água bruta, se é de água tratada, e assim por diante. Se é um booster. Então, critérios de escolha do local, eu lembro para vocês que a bomba é uma unidade, não chega a ser tão grande quanto um reservatório, mas é uma unidade que ocupa espaço. O booster, tu até consegue colocar na própria rede, pode ser uma caixa só enterrada, mas a bomba, normalmente, tu vai ter que ter ocupar um terreno inteiro, ok? Para essas estações elevatórias maiores. Com poço, principalmente, então é obrigatório ter uma estrutura mais ou menos parecida com um reservatório. Tá? Então, vai precisar fazer até desapropriação de terreno e assim por diante. Aqui, então, só isso aqui eu vou me ater um pouquinho mais, porque são questões de concepção de projeto, tá? Então, as vazões a recalcar devem ser determinadas a partir da concepção básica do sistema, ou seja, daquele cálculo de projeção de população e assim por diante, tá? O consumo per capita. Para o período de projeto, os seguintes fatores limitantes devem ser considerados, tá? Vida útil das instalações e equipamentos e rapidez que se tornam obsoletos. Maior ou menor dificuldade de ampliação das instalações, população futura e suas características de crescimento, taxa de juros e amortização do financiamento, custo de operação, custo da energia, nível econômico da população atendida, facilidade ou dificuldade na obtenção de financiamento, ou seja, disponibilidade de recursos financeiros que tu tenha, o funcionamento das instalações nos primeiros anos, quando trabalha abaixo, em condição de folga, ou seja, trabalha longe do ponto crítico. Tá? Por aqui embaixo diz assim, tubulações, a vida útil de projeto, a durabilidade das tubulações é 50 anos, para edificações também 50 anos, e equipamentos de bombeamento 25. Por que isso? Porque é muito mais fácil tu trocar uma bomba do que trocar uma adutora, tá, pessoal? Então, a bomba te permite isso. Não é nem trocar a bomba inteira, daqui a pouco tu troca ali, a gente viu o rotor da bomba, dentro daqueles rotores disponíveis numa determinada bomba, tu troca o rotor. Tá? Conforme vai mudando as tuas características do teu sistema. Ou adiciona, ou instala um inversor de frequência e assim por diante. Ou mesmo muda a bomba. Mas é muito mais fácil fazer isso e menos custoso do que mexer na adutora. Claro que o mais correto seria mudar o sistema mesmo, tá? Mexer nas instalações civis ali, com reservatório e tubulações. Mas muitas vezes isso é inviável. Então, para a gente reforçar bem isso, tá, pessoal? Eu gostaria que vocês resolvessem esse exercício aqui, a gente vai resolver ele em aula, e explorar bastante isso. Então, eu peço que vocês façam comigo esse exercício, tá? O tempo daqui a pouco vai acabar, a gente vai começar, aí eu vou dar um intervalo, quando terminar aqui o tempo do Zoom, falta 5 minutos, eu vou dar um intervalo de 5 minutos, aí para a gente descansar um pouquinho, tá? E aí a gente vai explorar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre esse exercício. Eu quero fazer esse exercício especificamente com vocês, tá? Para vocês entenderem esse conceito que eu falei na aula até agora. Qual é o objetivo? É dimensionar a bomba de uma estação elevatória para uma adutora de PAD, então o coeficiente Ras-Williams de 140, com diâmetro 100 milímetros, ou seja, uma adutora relativamente pequena, e comprimento de 1 quilômetro. O desnível geométrico a ser vencido é de 25 metros, então a gente já tem aqui, para a composição da altura manométrica total, o ΔG. Falta de calcular a perda de carga. Considerar a vazão mínima de 2 litros por segundo e a máxima de 9 litros por segundo. Para que a gente vai usar essas vazões? A gente pode utilizar de 1 em 1 litro, por exemplo, para traçar a curva do sistema. Tá?
utilizando a curva da bomba a seguir, verificar qual o diâmetro de rotor mais adequado à curva do sistema. Ok? Então, essa é a bomba, essa foi a curva que eu busquei ali. Vejam que, de novo, a gente tem aqui, cada uma dessas linhas é por uma configuração de bomba aqui. Tá? Então, aliás, aqui são bombas até com potências diferentes, inclusive, além de dimensões de rotor. Então, tem 16, 12, 11, 9, e aí vai variando a potência também. Ok? Então, a gente vai verificar em qual delas melhor se adequa às nossas condições. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esses dados aqui, ó, formular uma planilha similar a essa, tá? Para determinar a curva do sistema. Tá, pessoal? Hoje o tempo já está acabando aqui, eu não vou fazer isso agora, mas a ideia é que isso está resolvido em Excel para vocês, tá? Já no Moodle, é que a gente explore um pouquinho essa resolução, tá? Eu vou seguir por aqui, vocês verifiquem, se quiserem, eu sugiro que depois do intervalo vocês abram o Excel para a gente fazer junto esse cálculo aqui, tá? Isso aqui vai ser para o traçado, então, da curva do sistema. Ela não está muito visível aqui, mas aqueles pontos aqui, ó, altura manométrica e vazão, tá? Vazão em metros cúbicos por segundo, e altura manométrica, são esses pontos em vermelho ali. São 8 pontos, né? 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, aqui a gente tem a vazão e aqui a gente tem a altura manométrica. Aqui a gente tem vazão e aqui altura manométrica. Ok? A gente pode depois traçar uma linha aqui também para visualizar isso, mas esses pontinhos seriam esses 8 valores ali. Tá? Aí a gente vai ter que determinar qual a bomba que a gente acha mais interessante para o nosso sistema. Claro que vai depender muito da vazão que ele vai estar operando. A gente foi dado um problema que ele vai ter uma vazão que varia de 2 a 9 litros por segundo. Isso não é a condição ideal, tá? Isso a gente está usando para traçar o sistema, mas a condição é que não haja uma variação tão grande de vazão assim. Senão a tua bomba vai trabalhar fora da condição ideal. Certo, pessoal? Então, aqui já mostrando o resultado, tá? Mas aí a gente pode ver que a eficiência da bomba, até essa variação de vazão que eu comentei com vocês, começa a prejudicar, inclusive, a eficiência da bomba. Deixa eu ver se consigo... aqui não foi dado o rendimento da bomba. Mas a gente pode ver que a variação é muito grande. Tá? O valor para a vazão de 9 e a vazão de 2, então isso aí acaba resultando em uma variação de rotação, um representa 22% do outro. É muito grande essa variação. Então, aqui só comentando sobre a performance da bomba, tá? Descrito então por diversas curvas características combinadas em um gráfico de performance, que corresponde a diferentes frequências e rotações de motor. Okay? E que pode trabalhar dentro da máxima eficiência ou não. Okay? Isso aqui, para ter essas variações, que a gente pode usar, então, o equipamento chamado inversor de frequência, que o limite de rotação é de 100% a 25% ou de 100%